Para honra e glória das nossas Cristo, estamos aqui no dia 27 de 365 dias com o Senhor, no ano agora 2026. Glória a Deus. Continuando agora o livro de Levítico, nosso terceiro livro, para honra e glória dos nossos Cristo. E vamos lá, que Deus é bom, que importa. Levítico capítulo 15. E vamos lá. A impureza dos homens e da mulher. A impureza do homem e da mulher. Esse é o texto. E vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão: digam o seguinte aos israelitas: quando o homem tiver fluxo que sai do corpo, o fluxo é impuro. Ele ficará impuro por causa do seu fluxo, quer continue, quer fique retido. A cama em que o homem com fluxo se deitar ficará impura, e qualquer coisa que se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que se sentar sobre qualquer coisa na qual esse homem se sentou, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Inclusive, aproveitando aqui, olha, já se inscreve aqui para amanhã, se Deus quiser, dia 28, você receber a notificação. E você curtir aqui também, para que o reino dos céus ele chegue a mais gente, a mais pessoas, a mais famílias. Porque assim, Cristo ele é sobre você, o reino dos céus é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chegou em você, já não é mais sobre você, é sobre o próximo. Então assim, curte aqui para poder chegar em mais gente. Bora lá. Quem toca o homem que estiver com fluxo, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Opa! Cadê? Se o homem cuspir em alguém que está puro, você vê, se o homem cuspir em alguém que está puro, este lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o homem se sentar quando montar um animal estará impuro. E tudo aquilo que tocar em qualquer coisa que tenha estado debaixo dele ficará impuro até a tarde. Quem pegar essas coisas lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Qualquer pessoa em que o homem com fluxo tocar sem lavar as mãos, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Aí você vê, tocar sem lavar as mãos, tocar sem lavar as mãos. Graças a Deus, hoje nós temos ciência que prova que lavar a mão, que tomar banho, que trocar de roupa, isso é muito bom, isso vale muito a pena. Isso é algo que ajuda muito a saúde. Graças a Deus nós temos ciência hoje para provar isso. Mas Deus estava nos ensinando, mostrando, nos aconselhando desde lá de trás que esse é o caminho, que isso deveria ser feito. E aí você vê, se a pessoa toca na outra, mas com a mão lavada, mesmo que essa pessoa estiver impura, não há problema. Mas se essa pessoa não tiver lavada a mão, sinto muito, a outra também vai estar impura até tarde. A vasilha de barro na qual ele tocar será quebrada. Se toca na vasilha de madeira, ela será lavada. Quando o homem sarar de seu fluxo, contará 7 dias para sua purificação. Lavará suas roupas, se banhará em água corrente e ficará puro. No 8º dia pegará 2 rolinhas e 2 pombinhos e irá perante o Senhor, a entrada tendo encontro, e os dará ao sacerdote. O sacerdote sacrificará como uma oferta pelo pecado e outra como holocausto, e assim fará propiciação perante o Senhor em favor do homem por causa do fluxo. Quando de um homem sair sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen, será lavado com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com a mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza de sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Tudo aquilo que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre a qual ela se sentar, levará as suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela está sentada. Quando alguém nisso tocar, estará impuro até a tarde. Se o homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura.
Quando a mulher tiver fluxo de sangue por muitos dias fora da menstruação normal, ou um fluxo que continue desse período, ela ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da menstruação. Qualquer cama em que ela se deitar enquanto continuar o seu fluxo estará impura, como acontece com a cama durante a sua menstruação. E tudo que ela se sentar estará impuro, como durante a menstruação. Quem tocar alguma dessas coisas ficará impuro, lavará suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Quando sará o seu fluxo, contará 7 dias, e depois disso estará pura. No 8º dia pegará 2 rolinhas ou 2 pombos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Assim fará propiciação em favor dela perante o Senhor, devido à impureza do seu fluxo. Mantenha os israelitas separados das coisas que os tornam impuros, para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo que está entre eles. E aí você vê, Deus ele mostra a necessidade de nos mantermos puros. Para quê? Para que a gente não venha contaminar os ambientes ali que ele está, que ele está nesse ambiente. Antes de Cristo, isso aí era algo absurdamente fulminante, porque o Espírito do Senhor ele não estava dentro de nós, ele estava sob nós. Então o ambiente ele podia estar contaminado, ficar contaminado. Mas a partir de Cristo isso muda. Por quê? Porque o Espírito do Senhor ele está dentro de nós. E pelo fato dele estar dentro de nós, ele nos purifica, ele nos santifica. Então assim, nós temos que fazer determinadas coisas, sim, pela questão da saúde, sim, pela questão da nossa vida, sim, pela questão de, inclusive, passarmos saúde para o outro. Mas assim, isso não é mais suficiente para poder nos afastar do Senhor. Isso não é mais suficiente para poder nos afastar de quem Deus nos escolheu, de quem Deus veio até nós. Pelo contrário, qualquer coisa não é possível nos afastar de Deus. Essa é a regulamentação acerca do homem que tem fluxo e daquele de quem sai o sêmen, tornando-se impuro. Da mulher em sua menstruação, do homem ou da mulher que tem fluxo e do homem que se deita com a mulher que está impura. Vamos agora para Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. O dia da expiação. Versículo 1. Levítico capítulo 16, versículo 1. O Senhor falou com Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. E aí você vê, olha, você, Moisés, você tudo bem, você pode entrar. A gente está ligado em uma coisa só, a gente é uma coisa só. Mas assim, Arão, ele não pode entrar a qualquer momento. Arão não pode entrar a qualquer segundo, a qualquer circunstância, conforme a vontade dele. Não, isso não pode acontecer. Para que ele não morra. E aí você vê, Deus, isso é cuidado. Porque assim, Deus simplesmente podia ter deixado Arão, para Arão experimentar, digamos assim. Mas Deus avisa, ele mostra, ele instrui, para que a gente não venha sofrer o peso de algo que a gente, nesse caso até então, ele não sabia. Então assim, Deus ele não tem o injusto como justo e ele não tem injustiça nele, pelo contrário. Deus ele sempre ensina, sempre mostra, sempre nos direciona, para que a gente sempre venha fazer aquilo que é o correto. Cabe a nós escolhermos fazer ou não. É uma escolha individual. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calção também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Isso aqui é interessante. Você vê a importância do banho? Você vê a importância de tomarmos banho? Olha, isso aqui é uma coisa que pra gente pode até ser comum.
E graças a Deus, no meio da comunidade brasileira, por exemplo, é comum tomar banho. Mas assim, Deus está mostrando, olha, eu quero que vocês tenham higiene, eu quero que vocês sejam educados, eu quero que vocês tenham saúde. Porque eu sou um Deus que não cuida só de uma área da sua vida, eu cuido de todas as áreas da sua vida de forma total. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará a Deus. Apresentará ao Senhor. A entrada tendo encontro. E lançará sorte quanto aos 2 bodes. Um para o Senhor e o outro para Azazel. Isso aqui é muito importante. Lembra que lá atrás Deus ele falou que literalmente o homem ele foi dando a punição para cada um. Deu uma punição para a cobra, que a cobra a partir dali teria que comer do pó da terra, que a mulher iria passar a ter dores de parto, e o homem iria ter que suar, né, para poder comer do salário todo dia. Comer do sol do teu rosto todo dia. Porque a terra, a partir dali, ia produzir espinhos e abrolhos. Beleza. Só que a questão é, o que é que o homem é? O homem é pó da terra. E a cobra ia passar a comer o quê? Pó da terra. Quem já viu alguma vez cobra comendo pó? Cobra comendo poeira? Não existe isso. Cobra não come poeira. Cobra não come pó. Só que tem uma questão. Aquela cobra, ela ali estava se simbolizando e sendo ali instrumento do próprio Satanás. Para quê? Para justamente nos mostrar que a partir daquele momento Satanás ele iria se alimentar do nosso pecado. Então toda vez que nós pecamos, essa energia do pecado ela é levada a Satanás. Satanás se alimenta do pecado. Porque Satanás não tem mais acesso à glória de Deus. Pelo contrário, a glória de Deus foi cortada, foi cerrada, foi encerrada a glória de Deus. Em prol, né, para, no caso, Satanás. Então Satanás ele come o resto, o lixo da humanidade, come o pecado. E por isso que ele incentiva tanto o homem a pecar. Para quê? Para justamente ele poder se alimentar. E é isso que aconteceu. Um cordeiro era dado a Deus, era levado ali, como a gente acabou de ler, a entrada tendo encontro, e lançará a sorte quanto aos 2 bodes. Um bode era levado a Deus e o outro era para Azazel. O bode levado a Deus era o bode para nossa propiciação, para nossa limpeza, para nossa purificação, e o outro era levado para o pecado, ali ele ser tirado dali, aquela energia podre, suja, aquele lixo ser tirado do meio do povo, ser arrancado dali. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel, que Azazel aqui no caso é o próprio nome de Lúcifer, o cabeça dos demônios, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler. Isso é Jesus falando que quando Satanás ele sai de alguém, ele vai para lugares áridos e vai vagar por lá. Por isso que é necessário que fosse levado o bode até Azazel. Para quê? Para Satanás, digamos assim, receber essa energia do pecado. Porque Satanás se alimenta de lixo. Do lixo da humanidade. O pecado da humanidade, Satanás se alimenta. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele oferecerá como sacrifício pelo próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor, e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e trará o sangue para trás do véu. E com o sangue que fez, com o sangue o que fez com o sangue do novilho, ele aspergirá sobre a tampa na frente dela.
Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas, quaisquer que tenham sido seus pecados. Fará o mesmo em favor da tenda do encontro que está entre ele, que está entre eles no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo até a saída dele, depois que fizer a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Ou seja, ele vai lá entrar sozinho. Acabou, ele vai entrar sozinho. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e perante o altar fará propiciação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo da impureza dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para onde? Para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. E aí você vê, quando o homem soltar esse bode no deserto, quem vai ir lá pegar o bode é o próprio Azazel, o próprio Satanás, é o próprio Lúcifer que vai atrás desse pecado, atrás desse bode, porque aquele bode está cheio de pecado. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo, para fazer a propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. Aquele que soltar o bode para Azazel, lavará suas roupas e se banhará com água, e depois poderá entrar no acampamento. O novilho é o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro, nem o residente. Porque nesse dia se fará propiciação por vocês para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. E só abrindo um parêntese aqui. De quando Deus instituiu isso, há 4.000 anos antes de Cristo, até hoje, até Cristo, é melhor dizendo, até Cristo, isso existiu, isso foi assim. Cristo, literalmente, Cristo viveu isso aqui. Cristo, por ele ser judeu e por ele seguir a lei, por ele ser pleno na lei, ele seguiu isso aqui. Seguiu essa instrução, seguiu essa normativa, seguiu essa regra. Ponto. Agora, de Cristo Jesus para frente, isso foi impossível seguir. Por quê? Porque no momento que Cristo Jesus estava na cruz, o véu foi rasgado do alto a baixo. Então, só aquilo ali já mostra que algo aconteceu de cima para baixo. Deus mudou um ambiente que era um ambiente chamado Santo dos Santos, que é esse ambiente aqui, um ambiente totalmente sagrado. E no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído, o segundo templo, o templo de Zorobabel. Então, nunca aconteceu na história da humanidade, até Cristo, dos judeus não conseguirem fazer a propiciação por si próprios. Nunca aconteceu. Inclusive, quando eles foram para o exílio na Babilônia, lá eles faziam a propiciação por si próprios. Lá eles fizeram sinagogas, lá eles fizeram ambiente para que isso viesse a acontecer. Lá eles conseguiram fazer sacrifício, lá eles conseguiram, inclusive o templo, né, estava lá e tal. Eles conseguiram fazer logo depois o templo voltou, né, foi recriado, mas eles conseguiam fazer a propiciação, eles conseguiam seguir a propiciação, eles conseguiam fazer a propiciação por si próprio e pelo povo. Mas a partir de Jesus, acabou, não houve mais propiciação. Literalmente, para quem segue essa regra e para quem vive essa regra, tá simplesmente há 2026 anos
sem propiciação. Não vale fazer propiciação com galinha, porque não tem tempo. Não vale fazer propiciação diante do muro das lamentações. Por quê? Porque não tem tabernáculo, porque não tem a menorá, porque não tem o sacerdote, porque não tem a família de sacerdote, porque não tem os incensos, porque não tem todo o parâmetro legal baseado na lei mosaica, baseado na lei do Senhor, para que haja a oferta da propiciação, para que haja o trabalho da propiciação. Logo, os judeus, e quem crê nessa lei, quem não crê em Cristo, e mais crê na lei de Moisés, está há 2026 anos sem ter feito a propiciação. Agora, para quem crê em Cristo Jesus, a propiciação é feita todo dia. Por quê? Porque o meu pecado está em Jesus. E ele já morreu por mim. E por causa de Jesus, por causa do mérito dele, é que eu sou salvo. Acabou. Então, assim, você também pode literalmente fazer sua propiciação agora. É só você confessar, Senhor, eu te peço perdão de todos os meus pecados em nome de Cristo Jesus. Porque eu tenho a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Acabou. Nenhuma condenação há. Você fez sua propiciação. Ou melhor, Cristo fez sua propiciação e você reconheceu. Este lhes será um sábado de descanso. Quando vocês se humilharão, é um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sacerdote fará propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Vamos agora para Levítico capítulo 17. A proibição de comer sangue. Versículo 1. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas que o Senhor ordenou. Qualquer israelita que sacrificar um boi, um cordeiro ou um cabrito, dentro ou fora do acampamento, e não trouxer a entrada da tenda do encontro para apresentá-lo como oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, será considerado culpado de sangue. Derramou sangue e será eliminado do meio do seu povo. Os sacrifícios que os israelitas agora fazem em campo aberto passarão a trazer ao Senhor, entregando-os ao sacerdote para oferecê-los ao Senhor, a entrada da tenda do encontro. Os sacrificarão como oferta de comunhão. O sacerdote aspergirá o sangue no altar do Senhor, a entrada da tenda do encontro, e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecerão mais sacrifícios aos ídolos em forma de bode, aos quais prestam culto imoral. Este é o decreto perpétuo para eles e para as suas gerações. Isso é justamente Deus mostrando, olha, vocês têm responsabilidade sobre a vida que vocês tiram. Se você tirou a vida de um animal, que você apresente aquele animal a Deus, Deus, eu te apresento em nome de Jesus, e você come aquele animal que você comeu. Aquele animal que você tirou a vida. Mas jamais, em hipótese alguma, em situação alguma, faça mal ao animal. Muito menos tire a vida. Porque se você fizer isso, você está sob pecado. E Deus vai te julgar. Diga-lhes, todos os israelitas ou estrangeiro residente que oferecer holocausto ou sacrifício e não trouxer a entrada da tenda do encontro para oferecê-lo ao Senhor, será eliminado do meio do seu povo. Todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, e aí você vê, que comer sangue de qualquer animal. Que comer sangue de qualquer animal. Contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. E aí você vê, a gente descobre que a vida está no sangue. Deus fala isso, a vida está no sangue. Mas o sangue também tem muita contaminação, tem muita sujeira. Então, assim, não é recomendado que venhamos a beber, a tomar sangue. Pelo contrário, não há recomendação médica, científica para isso aí. Por isso que Deus falou, não coma sangue. Pois a vida da carne está onde? A vida da carne está no sangue. E eu dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos, no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Por isso, diga aos israelitas, nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também estrangeiro residente. Ou seja, não comam sangue, ponto. Esse é o decreto dado por Deus.
Qualquer israelita ou estrangeiro residente que caçar um animal ou ave que se pode comer, derramará o sangue e o cobrirá com terra, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso eu disse aos israelitas: vocês não poderão comer o sangue de nenhum animal, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Todo aquele que comer será eliminado. Ou seja, não coma sangue, é o que Deus está dizendo. Todo aquele que é natural da terra ou estrangeiro comer um animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens, lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Então estará puro. Mas se não lavar suas roupas e nem se banhar, sofrerá as consequências da sua iniquidade. E aí você vê, Deus está deixando claro, olha, tome banho, se lave, se limpe. Para quê? Para que você não venha a ter uma doença, venha a ter um problema, venha a ter alguma situação contra você. Alguma situação negativa contra você porque você não tomou banho. E são N coisas que podem acontecer, viu? Levítico capítulo 18. As relações sexuais ilícitas. Isso aqui é Levítico capítulo 18, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, Deus de vocês. Não procedam como se procedem no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde estou os levando. Não sigam as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí você vê Deus deixando claro, olha, eu sou o Senhor. E porque eu sou o Senhor, vocês devem seguir a minha lei. Para quê? Para que vocês vivam, para que vocês tenham vida, para que vocês me sirvam. Olha o nível que Deus coloca. Vocês vão seguir o que eu estou dizendo para que vocês possam ter vida. É isso que o Senhor está falando, literalmente nesse texto aqui. Versículo 6. Ninguém poderá se aproximar de uma parenta próxima para se envolver sexualmente com ela. Eu sou o Senhor. E aí você vê, qualquer parente próximo, seja primos, tios, sobrinhos, nada disso. Não desonre seu pai. Ou seja, a mulher do seu pai é do seu pai, não é sua. Envolvendo sexualmente com a sua mãe. Ela é sua mãe. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu pai. Isso desonraria seu pai. E nesse caso aqui, a mulher do pai pode não ser a mãe, mas pode ser, né, uma outra pessoa que o pai tem como mulher. Não se envolva sexualmente com sua irmã, filha do seu pai ou de sua mãe. Tenha ela nascido na mesma casa ou em outro lugar. Não se envolva sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. Isso desonraria você. Não se envolva sexualmente com a filha da mulher do seu pai, gerada por seu pai. Ela é sua irmã. Não se envolva sexualmente com a irmã do seu pai. Ela é parente próximo do seu pai, que nesse caso aqui é tia. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe. Ela é parente próximo de sua mãe, tia também. Não desonre o irmão do seu pai, aproximando-se de sua mulher para com ela se envolver sexualmente. Ela é sua tia. Não se envolva sexualmente com sua nora. Ela é mulher do seu filho. Não se envolva sexualmente com ela. Não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão. Isso desonraria seu irmão. Não se envolva sexualmente com a mulher e a sua filha. Não se envolve sexualmente com a filha do seu filho ou com a filha de sua filha. São parentes próximos, é perversidade. Não tome por mulher a irmã de sua mulher, tornando-a rival, envolvendo sexualmente com ela, estando a sua mulher ainda viva. Não se aproxime de uma mulher para se envolver sexualmente com ela quando ela estiver impura quando ela estiver na impureza de sua menstruação. Não se deite com a mulher do seu próximo, contaminando-se com ela. Não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Não tenha relações sexuais com animais, contaminando-se com ele. Mulher nenhuma se porá diante de um animal para ajuntar-se com ele. É depravação. Não se contaminem com nenhuma dessas coisas, porque assim se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Até a terra que ficou
Até a terra ficou contaminada. E eu castigarei a sua iniquidade. E a terra vomitou os seus habitantes. Mas vocês obedecerão aos meus decretos e às minhas leis. Nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente entre vocês fará nenhuma dessas abominações. Pois todas essas abominações foram praticadas pelos que habitam essa terra antes de vocês. Por isso, a terra ficou contaminada. E se vocês contaminarem a terra, ela os vomitará, como vomitou os povos que ali estavam antes de vocês. E aí você vê, lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler que Deus ele deu a terra para os israelitas. Só que essa terra que Deus deu essa terra porque a terra própria vomitou essas pessoas. É o que Deus está dizendo aqui. Versículo 27, versículo 28. Pelo fato de Deus ter vomitado essas pessoas por ter cometido essas relações que Deus considera como ilícita, por esse fato, essas pessoas foram vomitadas da terra e Deus deu a terra para os israelitas que não praticam esses atos que Deus tem por ilícito. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, aqueles que assim procederem serão eliminados do meio do seu povo. Obedeçam os meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E olha, Deus é muito claro. Ele deixa claro que se seguirmos a lei dele, se seguirmos o preceito dele, se seguirmos a vontade dele, se seguirmos o que ele ensina, nós vamos ter paz, nós vamos ter vida, nós vamos viver com ele. Agora, ele está deixando claro também que se não fizermos, vai ter consequência. Tudo tem consequência. Mas fato é, Cristo Jesus, ele é suficiente para tudo. Cristo Jesus, ele literalmente tem a capacidade de nos conectarmos a Deus e sermos um com Deus, independente do que a gente viva, seja lá o que for. Olha, não existe pecado maior ou menor, não existe abominação maior ou menor, não existe algo mais sujo que outra coisa. Não, não é assim. Pecado é pecado, erro é erro, falha é falha, ponto. Eu tenho falhas, eu tenho erros. Talvez as minhas falhas, talvez os meus erros sejam mais ocultas que a sua. Ou talvez a sua seja mais oculta que a minha. Mas fato é, da mesma maneira que você precisa de Jesus, é a mesma maneira que eu preciso de Jesus. Da mesma maneira que eu preciso de Jesus, é a mesma maneira que você precisa de Jesus. Jesus é suficiente e só Ele tem a capacidade de nos conectarmos com Deus. Então, assim, aceite a Cristo, busque a Cristo, independente do que você viva, não importa o que você viva, isso é de menos. O pecado que você vive, o pecado que você comete, não importa. Se o Senhor quiser, Ele te muda. Se o Senhor quiser, Ele te transforma. Se o Senhor quiser, Ele faz você ser diferente. Pode ser que sim, pode ser que não. E glória a Deus por isso. Por quê? Porque Ele é o Criador e Ele sabe o que tem que ser mudado. Quando tem que ser mudado. E se é para ser mudado ou não. A questão é, e o fundamental é, precisamos nos curvar a Cristo e crermos e aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador todos os dias da nossa caminhada. E todos os dias nos submetermos que Ele cuida de nós. Nos submetermos ao cuidado dEle. Nos submetermos ao poderio dEle. Nos submetermos às instruções que Ele nos deu. Nos submetermos a quem Ele é. Isso que é fundamental. E assim, jamais, em hipótese alguma, olhe para você. Ah, eu tenho um pecado assim, eu tenho um pecado assado, eu faço isso, eu faço... Isso não importa. Deus não quer o seu pecado, Ele quer você, Ele quer seu coração. Fala assim com Deus, Deus, em nome de Cristo Jesus, eu te dou meu coração. É teu. Em nome de Cristo Jesus. E já te deixo uma coisa clara. Antes do pecado, fale com Jesus. Jesus, eu te amo. Muda meu coração. Durante o pecado, Jesus, eu te amo. Muda meu coração. Depois do pecado, Jesus, eu te amo. Muda meu coração. Perdoa meus pecados em nome de Jesus. Acabou. Meu Deus, eu não quero escandalizar ninguém. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Nada pode te separar do amor de Deus por você. Ponto. Nada pode te separar da graça de Deus por você. Ponto. Nada tem a capacidade de tirar o Senhor de dentro de você. Se você crê em Cristo Jesus, tem Ele como seu Senhor e seu Salvador, de fato, já foi. Ah, mas eu tô pecando, eu tô errando, eu tô falhando. Eu também tô. Todos nós estamos. A diferença, sabe qual é?
é que, graças a Deus, a gente reconhece rápido. Senhor, me perdoa, em nome de Cristo Jesus, dos meus pecados, acabou. A diferença é só você reconhecer ou não. E você não precisa reconhecer para ninguém não, viu? Só reconhecer para Deus. Confesse seu pecado a Deus. Deus sabe. E olhe, fale claramente, Deus, eu faço isso, eu pratico isso, eu gosto disso. Fale com Deus. Ele sabe, ele te ouve, ele te entende. E se ele quiser, no tempo que ele quiser, da forma que ele quiser, ele vai te mudar. Mas também pode ser que ele não mude, e glória a Deus por isso. Inclusive, só abrindo um parênteses, o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor por 3 vezes e pede ao Senhor para arrancar o seu espinho na carne. E o que eu acho assim fantástico é que Deus ele não diz qual é o espinho da carne. Sabe para quê? Para que ninguém possa se gloriar. Ou seja, para que ninguém possa dizer: "Ah, meu pecado é melhor que o seu. Ah, eu peco menos que você. Ah, eu sou menos errado que você." Não, 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 não. Não existe isso. É justamente por isso que Deus não permitiu que viéssemos a saber qual o espinho na carne de Paulo. Para que ninguém viesse a se gloriar. Para que ninguém viesse a se sentir superior ao outro. Para que ninguém viesse a discriminar o outro. Para que ninguém viesse a não amar o outro. Para que ninguém viesse a não aceitar o outro. Para que ninguém viesse a não acolher o outro. Para que ninguém viesse a não abraçar o outro. Para que ninguém viesse a repudiar o outro. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Venhamos a amar, tolerar, aceitar. Venhamos a querer realmente ter os nossos irmãos ao nosso lado, colado aqui, ó. Tamo junto. Tamo junto. Não dá essa parada, não. Tamo todo mundo no mesmo barco. O barco de Jesus. E todo mundo precisa de Jesus do mesmo jeito. Acabou, não tem essa. E isso eu tô falando com você, eu tô falando da questão do pecado. Mas eu também falo da questão do trabalho. Você precisa também trabalhar para o Senhor. Não é a obra de Deus, ela não é só de uma pessoa, ela é de todos. Todos têm responsabilidade com a obra do Senhor. Todos precisam trabalhar na obra de Deus. Então, assim, procure alguma maneira de você trabalhar no reino de Deus, de você fazer algo para o Senhor, de você trabalhar para Deus. Procure algo que você possa fazer. E eu tenho certeza absoluta que tem algo no seu coração que ele já colocou. Por quê? Porque a obra é dele, o reino é dele. Ele sabe as necessidades que o reino dele tem. E ele vai colocar no seu coração. Pode ser que você ainda não tenha um discernimento, mas pode ficar tranquilo. Pede a ele: Senhor, me dá sabedoria para que eu possa cumprir a tua obra, para que eu possa fazer o que o Senhor estabeleceu e para que eu possa ser útil para o Senhor. E é isso. Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, hoje foi o dia 27 de 365 dias com o Senhor. Inclusive aqui, ó que coisa maravilhosa, ó que bênção, ó que bênção, ó que bênção. Tudo que eu posso fazer, eu estou fazendo aqui agora. Eu não posso fazer mais nada além disso aqui. Mas você pode. Você pode se inscrever aqui para amanhã, dia 28 de 365 dias, agora no ano 2026, você receber a notificação. Você pode clicar no sininho também para receber a notificação lá, bem legal. E também você pode curtir. Por quê? Porque quando você curtir, outras pessoas vão receber esse vídeo. E assim, não é pra mim, você não faz isso pra mim, pelo amor de Deus. E inclusive eu te peço, se você quiser fazer algo pra mim, pelo amor de Deus, não faça. Pelo amor de Deus, não faça. Agora faça pro Senhor. Curte aqui, não é pra mim não, em nome de Jesus, não faça pra mim, mas faça pra Deus. Senhor, eu tô curtindo aqui, ó, pra o teu nome, o teu evangelho, o teu reino, a tua palavra chegar em mais vidas, mais pessoas, mais almas. E que o Senhor, de fato, venha habitar em mais pessoas. Eu tô curtindo aqui pra isso. Inclusive, eu nem gosto dele. Eu nem gosto dele, eu nem tô aí pra ele. Eduardo não tem importância nenhuma pra mim. Isso é verdade. O reino sem mim continua sendo o reino de Deus. O reino comigo não muda nada eu estar presente. Eu não tenho valor nenhum. Mas o que tem valor é Cristo. O que tem valor é o reino. O que tem valor é o que Cristo nos ensinou. O que tem valor é a palavra. Então, assim, o reino sem mim continua sendo o reino. Mas aí que tá. Deus nos dá a possibilidade de fazermos parte do reino de Deus. Então, assim, curte aqui para que você também seja instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais gente. Porque o reino de Deus, ele não é sobre você. A partir do momento que ele chega em você, ele já é sobre o próximo. Então, assim, vamos continuar
espalhando o reino de Deus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. Se inscreve para amanhã você receber a notificação, dia 28, de 365 dias agora desse ano 2026, com o Senhor, em nome de Jesus. E curte aqui para chegar em mais gente, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que, de fato, o nome do Senhor chegue a mais almas e mais pessoas venham a crer no Senhor, em nome de Cristo Jesus. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo juntos, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, em nome de Cristo Jesus. Amém.